E aí, gente, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Canto do Pires. Primeiro vídeo de 2025. O primeiro vídeo começando com um grande estilo, né? Comentando sobre um grande jogo. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2025. Jogo lá no Spark contra o Palmeiras. Mas, bom, vamos começar o vídeo já? Bom, vamos comentar sobre esse jogo, né? Vou comentar algumas mudanças que vão acontecer no canal aqui também. Primeiramente, anunciar que esse ano vai ter um pouco de conteúdo diferente, um conteúdo a mais aqui pro canal. Eu vou tentar iniciar um conteúdo de cartola aqui, vou tentar trazer vídeos analisando a rodada, fazendo uma análise mais detalhadas assim, e também continuar trazendo os vídeos sobre o Corinthians aqui, né? Vou continuar fazendo esse trabalho, mas com uma diferença de que vai ser um vídeo por semana, né? Um jogo da semana eu vou estar analisando. Os dois eu não consigo porque de semana é difícil eu conseguir acompanhar jogo porque os jogos são de noite, né? Então, no horário que tá tendo o jogo, eu vou estar na faculdade, então não vou conseguir ver o jogo para poder comentar sobre ele, né? E, bom, então vão ser dois vídeos de cartola, um vídeo mais curtinho, mais rapidinho assim, mostrando o básico assim do que eu vou fazer, e um vídeo mais longo, né? Detalhando todas as escolhas que eu vou fazer, todo, todo o processo das escolhas e também comentando mais prolongadamente a rodada também, né? Então é um vídeo, é o mesmo conteúdo do vídeo mais curto, só que com mais detalhes, né? Com mais riqueza maior de detalhes, com um embasamento maior, né? Que eu vou dar pra vocês. E também vai ter o jogo da semana, né? Então serão 3 vídeos por semana. Tentar trazer, né? Vai ser um pouquinho difícil, mas tentar dar meu máximo para conseguir manter essa rotina para vocês, beleza? Mas bom, vamos começar a comentar sobre esse jogo. Que jogo, né? Não um jogo bonito, um jogo vistoso por parte do Corinthians, né? Mas um jogo que a gente precisava fazer. E que a gente vem fazendo sempre contra o Palmeiras, né? Desde que o Ramon chegou, o Corinthians vem adotando uma estratégia de se fechar lá atrás e conseguir duas ou uma bola para decidir o jogo, né? Então, quando o Ramon assume, a gente já tem um jogo muito importante contra o Palmeiras na Arena, que praticamente mudou o rumo da temporada do Corinthians. Que o Corinthians se fechou bem, o Corinthians soube sofrer e conseguiu duas pontadas. Na verdade, teve até mais pontadas, né? Nesse jogo específico teve mais duas escapadas assim, que o Corinthians conseguiu chegar com mais efetividade, né? Mas o Corinthians jogou em casa, um clima completamente diferente. Diferentemente do que aconteceu nas duas partidas desse ano, né? Essas duas partidas, por enquanto, aconteceram na casa do Palmeiras. Então, o Corinthians, obviamente, ia se fechar mais ainda do que estava se fechando, como foi em 2024, né? Quando a gente conseguia ir no contra-ataque e matar o jogo. Dessa vez, a gente, principalmente no primeiro jogo, o Corinthians teve bastante dificuldade, né? O Palmeiras também não jogou lá essas coisas, né? Não dá pra falar que eles tiveram um grande desempenho assim. Se for pegar por número, assim, um número cru, aí sim. Aí eles tiveram um alto número de finalizações, mas finalizações em sua maioria que não levaram tanto perigo assim para a meta do Corinthians. Mas bom, é, o Corinthians conseguiu se segurar bem durante esse jogo também. Tudo bem que nos primeiros 15 minutos, né, o Mateuzinho salva bastante o Corinthians, né, com uma bola tirando a bola em cima da linha, a bola já tinha passado pelo Hugo Souza, né? Uma bela jogada do Estevam que sobra pro Veiga e ele quase faz o gol, né? Mas por sorte o Mateuzinho tava lá, conseguiu evitar. Mas passou 15, 20 minutos, o Corinthians começou a conseguir trocar mais a bola, né? O Corinthians tinha entrado um pouco assustado para esse jogo. Porque a gente não tava conseguindo trocar 5 passes seguidos, tava uma coisa feia. Mas que já era esperado, pelo menos por mim já era esperado uma pressão grande do Palmeiras e um certo desespero da nossa parte, né? Porque a gente tá jogando fora, primeiro jogo de uma final, é a primeira final desse elenco. É a primeira final desse elenco e eles são um time que não ganha um título desde 2019, né? A gente tem que comentar isso. E contra o seu maior rival, na casa do seu maior rival. Então eu acho que eu já esperava um pouco esse certo desespero
e certo despreparo, assim, né, mentalmente. Mas passou disso, o Corinthians soube se portar muito bem na partida, não sofreu. E quando sofria era por algumas saídas erradas de bola, principalmente com o Félix Torres, que mesmo assim fez uma grande partida como zagueiro, mas ele às vezes se desconecta da partida muito fácil. Eu acho que às vezes isso acaba afetando muito ele, né? Porque às vezes ele tá muito bem, ele erra uma vez e vai de ladeira abaixo na partida. Isso acontece às vezes. Mas durante o primeiro tempo, primeira parte, totalmente dominado pelo Palmeiras, né? Os 20 primeiros minutos, mas depois um jogo bastante equilibrado, com o Corinthians conseguiu trocar mais passes, né? Não teve uma grande finalização assim, que botou o Everton para trabalhar, mas conseguiu equilibrar o jogo, que era o que a gente precisava, equilibrar o jogo. O Corinthians não precisava jogar bem esse jogo, o Corinthians precisava sobreviver esse jogo, coisa que não fez contra o Barcelona do Equador, né? Então, essa é uma diferença que precisava ter para esse jogo, né? A gente ir para um jogo fora de casa e voltar vivo para decidir em casa, porque é o nosso benefício. A gente fez uma campanha melhor para a gente ter esse benefício, para voltar vivo para casa. A gente não ter que se tacar para ataque, que nem o Palmeiras fez. Mas durante o primeiro tempo foi isso. O Corinthians conseguiu equilibrar as ações. E no segundo tempo, o Corinthians consegue o seu gol. Numa bola recuperada pelo Félix Torres em cima do Estevão. Ele joga pro Carille, o Carille joga pro Memphis, que se embola um pouquinho ali, mas o Richard Rios dá uma ajudada boa, que arma praticamente toda a jogada do Corinthians. O Memphis dá um passe preciso pro Yuri. E o Yuri essa temporada tá se sobressaindo nos clássicos, né? Já foi contra o Santos, foi contra o Palmeiras agora. Então, a fase do Yuri continua boa, graças a Deus. E, bom, gol do Corinthians. E a partir daí, o Corinthians abdica um pouco do ataque, né? Vamos falar a verdade. O Corinthians recua bem. Chega um momento que o Corinthians até tira o Yuri Alberto. Acho que por mais uma questão física também, né? Vale lembrar que o Garro também não jogou esse jogo, né? Ele tá voltando de lesão. Ele tá lesionado desde o ano passado. Ele vem jogando lesionado. Ele tá se recuperando ainda, né? Fisicamente. Tanto que acho que era possível perceber, né, nos jogos do Corinthians que ele não estava bem. Tecnicamente e fisicamente. Mas aí a partir do gol do Corinthians, a gente volta, recua bem e fecha a casinha. E é o que a gente tem que fazer. O que o Corinthians tem que fazer fora de casa é isso, principalmente contra times mais fortes, né? Contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Botafogo, em qualquer clássico, em qualquer jogo grande, o Corinthians claramente vai ter que se defender mais. Porque nossa defesa esse ano vem sendo fraca, né? Vamos ser sinceros. Nossa defesa vem sendo fraca, bem frágil. Então, a gente tem que se fechar mais ainda em grandes jogos. A gente pode destacar lá pra frente porque a gente não se garante atrás. A gente não se garante nem quando a gente tá se defendendo, se trancando. Então, a gente precisa ter uma atenção muito maior nesses jogos. E foi o que o Corinthians finalmente teve, né? O Corinthians vem tomando gols todos os jogos, né? Agora engatou uma sequência de 2 jogos sem sofrer gol, né? Contra o Barcelona do Equador. Infelizmente não veio a classificação, mas não tomamos gols. E agora contra o nosso maior rival na casa deles, numa final de Campeonato Paulista. A gente dá um grande passo assim, é bem importante ter conseguido esse resultado. Ainda não acabou, obviamente, o jogo tá bem aberto. Então, é pra ficar nervoso pro jogo de volta, mas poderia ser pior. Que a gente poderia estar atrás, a gente poderia estar sem esperança nenhuma agora. Então a gente fez uma grande partida. Pra mim, o craque do jogo foi claramente o Yuri Alberto, né? Não tem como falar que o cara que decide o jogo não vai ser o craque do jogo, obviamente, né? E um destaque assim negativo, não claro que eu vou falar que teve um jogador abaixo, mas não foi tão abaixo assim. Tipo, comparado a jogos anteriores, que sempre tinha um destaque que merecia ser banido do futebol,
hoje não, hoje é só uma nota 5, uma nota 6, que pra mim foi o Romero. O Romero, pra mim, destoou um pouco do time, mas teve um papel importante, claramente, pra marcação e pra reter a bola um pouco também. Mas de todos os jogadores, ele foi um que destoou pra baixo, né? Agora falando mais aprofundadamente do Yuri. O Yuri vem também jogando com uma pequena lesão no ombro. Então, essa pausa para o próximo jogo vai ser bem importante pra gente, principalmente, porque ele vai poder recuperar o Rodrigo Garro, vai poder recuperar o Yuri Alberto, que são fundamentais, né? O nosso trio esse ano é Yuri, Garro e Memphis. E os três precisam estar bem fisicamente para o Corinthians estar bem, né? Mas, falando especificamente do Yuri, ele tá jogando com uma lesão no ombro, né? Então, a gente não tem como cobrar tanto assim fisicamente dele, por mais que ele entregue muito, mesmo assim, mesmo lesionado, ele consegue entregar absurdos. Ele, às vezes, tecnicamente, às vezes ele pode falhar, isso acontece, mas fisicamente ele é realmente um animal, como disse o Vitor Pereira uma vez, ele é um animal. E destacar a eficiência dele também. O chute dele eu acho que melhorou bastante do meio do ano passado pra cá. A finalização dele, a tomada de decisão dele. Hoje ele teve um erro ali num contra-ataque que poderia ter feito um 2-0, mas não é muito dele, é de cruzar também. Ele cruzou direto pro goleiro. E ainda tinha um Memphis perto da entrada da área, mas não tem muito como cobrar um cruzamento de um centroavante. Não tem muito como eu fazer isso. E ele também tem um papel muito importante na marcação do Corinthians. Ele pressiona lá na frente, às vezes ele também volta para marcar, o que é impressionante. E bom, nosso craque do jogo vai ser nosso querido Yuri Alberto. Eu não passei a escalação para vocês, né? Mas vamos passar aqui. O Corinthians iniciou o jogo com Hugo Souza. Na lateral direita, Mateuzinho. Na zaga, Gustavo Henrique, Félix Torres. Vem sendo uma zaga que vai rendendo bastante. Não bastante, né? Mas comparado às nossas zagas desse ano, é a que melhor tá se saindo. Impressionantemente, com o Félix Torres, que ano passado era um dos mais criticados pela torcida, justamente, né? Nossa zaga ainda não é aquele primor, mas dá sinais de melhora, né? Na lateral esquerda temos Angileri, que começou muito bem a temporada. Ele tem 3 jogos e 2 assistências. Foi muito bem hoje, né, no jogo, principalmente pela marcação que ele fez no Estevão. No começo do jogo ele teve uma desvantagem ali, mas ele conseguiu recuperar e conseguiu anular o Estevão praticamente. E conseguiu fazer mais uma grande partida pelo Corinthians, né? São 3 jogos e 3 grandes partidas, né? Essa mais defensivamente do que as outras, né? Mas das outras a gente tinha que propor mais o jogo, né? A gente jogou contra o Mirassol e contra o Guarani. Então, ele conseguiu propor ofensivamente e agora conseguiu cobrir defensivamente. Vinha sendo uma grande... Um grande buraco assim para defesa do Corinthians, essa lateral esquerda, né? Porque o Bidu, ele é bom ofensivamente, mas defensivamente ele é ruim, né? Vamos ser sinceros, defensivamente ruim. E o Hugo é ruim, ponto. O Hugo é ruim, ponto. Tanto ofensivamente quanto defensivamente ele é ruim. Mas, bom, o Angileri conseguiu cobrir bem esse espaço. Entramos também com o Carídio, que vem sendo para mim o melhor jogador da temporada, por mais que o Yuri esteja decidindo. Eu acho que o Carídio tem uma grande importância assim para a temporada do Corinthians. Ele sempre quando ele entra tranquilo, ele tem uma técnica impressionante. Eu não conhecia ele muito bem, conhecia de seleção peruana, né? Mas nunca tinha me aprofundado nele e impressionante a técnica dele e a tranquilidade dele para jogar, para sair jogando de uma pressão. É impressionante mesmo. Entramos também com Martinez, que é muito bom na marcação, às vezes dá umas engrossadas, mas
volante, não tem muito o que fazer. Não é um volante de construção, é um volante de marcação. E também entramos com o Raniel, que tem uma qualidade maior com a bola no pé, mas tem uma qualidade menor também de marcação. Os dois acho que se complementam. Eu acho que os dois são uma bela dupla de volantes. Também entramos com o Memphis Depay, Yuri Alberto e Angel Romero no ataque. Mas bom, vamos comentar sobre quem entrou? Entrou praticamente um monte de volante. Vamos falar a verdade, entrou um monte de volante. É, entrou o Breno Bindon e o Alex Santana, que entraram bem no finalzinho, então não tem muito que eu possa falar. Breno Bindon muito bom tecnicamente, mas na marcação não entrega muito, que pode dar um 2 a 0 ali. O Alex Santana é um volante mais marcação, mas também tem uma boa técnica. Agora, quem entrou bem foi o Rian. Esse entrou muito bem, entrou logo depois no começo do segundo tempo, por causa de uma possível. Para dar uma segurada no Martinez, que. Que acho que por uma questão física foi substituído. Então entra o Rian, entra muito ligado. Com a bola no pé, ele não vai fazer nada. Sinceramente, ele não vai fazer nada. E, cara, mas na marcação ele entregou muito, ele foi muito atento. Acho que, se eu não me engano, ele levou um amarelo. Não tem essa confirmação aqui agora. Mas entrou muito bem, entrou muito ligado. Diferente do que estava acontecendo antes, né? Ele estava entrando um pouco mal, assim, meio perdidão. Entrou também o Thales Magno. Entrou o Thales Magno. E que entrou um pouco perdido no jogo. Ele entra meio bêbado no jogo também. Deixa eu só confirmar quem mais entrou aqui no Corinthians. Uh, Só fazer esse cortinho e eu já volto, beleza? Bom, acabei de ver aqui e quem entrou também entrou o Charles. Eu acho que foi a alteração que ele tirou o Alberto e colocou o Charles. Então entrou mais um volante. É impressionante. A gente ficou, a gente usou todos os volantes do elenco nesse jogo, todos eles. Todos, absolutamente todos os volantes do Corinthians entraram nesse jogo. Mas, bom, é, uma análise final do jogo. Um jogo muito bom para o Corinthians, fez o que tinha que fazer. E é isso. Não tem muito que a gente possa cobrar num jogo fora de casa contra o Palmeiras numa final. Eu acho que a gente fez o jogo correto, ainda saiu com uma vantagem. E acho que é isso. Vamos aguardar o segundo jogo. E vejo vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau.